Este relato quem nos enviou foi o nosso grande amigo Alexandre Ripper. Obrigado, Alexandre. E sem mais delongas, bora para o relato. Quem contou esse relato para mim foi um homem que todos conhecem por seu Getúlio. Isso há uns 2 anos antes dele falecer. Todo este acontecimento ocorreu em Porto Ferreira, São Paulo, lá pelo ano de 1968. Ele e seu amigo Renato trabalhavam em uma fábrica de louça no turno da manhã. E durante a parte da tarde eles ajudavam os pais na colheita. O trabalho na fábrica de louças era de segunda a sexta, e no final de semana era livre. Senhor Getúlio tinha o costume de jogar truco com os amigos, e ia até tarde da noite. Entre os muitos amigos que se reúnem ao redor da mesa para jogar, eles tinham um amigo que se chamava Renato. Isso mesmo, família, era aquele que trabalhava junto com Getúlio. Ninguém sabe por que cargas d'água. Todos eles começaram a notar um comportamento estranho em Renato. Sempre que chegava próximo da meia-noite, Renato saía de perto dos amigos e dizia que ia embora para sua casa. E mesmo que os amigos insistissem para ele ficar e jogar mais algumas partidas, Renato sempre recusava. E foi assim por várias e várias vezes. Até que um dia o senhor Getúlio acabou combinando com seus amigos que se Renato viesse com a conversa em ir para embora novamente, todos ali iriam segurá-lo e não deixariam ele ir embora até que o dia começasse a amanhecer. Infelizmente aquela foi uma decisão errada. Nas palavras de Getúlio, eles nunca deveriam ter feito aquilo. Pois bem, as horas vinham se passando rapidamente e todos estavam ao redor da mesa jogando dominó e truco. Quando as horas já apontavam meia-noite em ponto, Renato acabou pronunciando o que já era esperado por todos naquele momento. Ele disse que ia embora. Então Getúlio e seus amigos insistiram e falaram para ele jogar mais uma rodada. Renato então aceitou, mesmo não querendo ficar mais entre eles. Então, quando o relógio já vinha marcando 1h30 da madrugada, Renato se encontrava completamente suado. Ele tremia muito e pedia para os amigos o deixarem partir, pois não estava se sentindo bem. Senhor Getúlio e seus amigos não perceberam o erro que estavam cometendo. E os amigos mais uma vez insistiram para ele ficar mais uma rodada. Então Renato, mesmo tremendo, resolveu ficar para jogar a sua última rodada. Literalmente acreditou eu que aquela seria a sua última rodada, pois já era por volta das 3 horas da manhã quando Renato não aguentou mais. Em determinado momento, Renato se levantou bruscamente e pediu para os amigos saírem dali imediatamente. Seus amigos, a princípio sem entenderem nada, acabaram rindo muito daquela situação. Mas o senhor Getúlio reparou que os dentes de Renato estavam maiores e pontiagudos, assim como também as pontas de suas orelhas. Quando Getúlio olhou para as mãos de Renato, ele viu os dedos de Renato se quebrando e suas unhas crescendo. Nisso Renato se atirou no chão, rolava de um lado para o outro e se contorcia.
Ele também já não falava mais nada. Apenas se ouvia baixos grunhidos. Os amigos, que naquele momento já não estavam entendendo mais nada, apenas ficaram paralisados com a cena que testemunhavam. Não demorou muito para que tudo voltasse a ficar em um total silêncio. Não se ouvia mais grunhidos. Nem Renato se movia caído ao chão. Seus amigos conseguiam observar somente suas costas. Estava tudo diferente, parecia maior e com muitos pelos escuros. Nisso Renato, ou o que foi Renato, se moveu e rosnou. Primeiro ficou em 4 patas, e então se pôs em pé olhando para os amigos. Deu 2 passos para a frente e olhou diretamente nos olhos do Sr. Getúlio. Segundo ele mesmo nos contou, foi como olhar nos olhos da própria morte. Seus olhos eram um tom amarelado. Onde antes tinha nariz e boca, havia um focinho, não muito grande, mas alongado como se fosse o de um cão da raça pastor alemão. Para a surpresa de todos, o que até há poucas horas era Renato, acabou tomando a forma de um ser que possuía traços de um cachorro, andava em pé e parecia ter as suas pernas quebradas para trás. O lobisomem deu-lhe as costas e correu em direção do posto e sumiu na escuridão da noite. Todos ali naquele momento tremiam e não sabiam o que dizer. Foi então que o Sr. Getúlio disse: "Vamos entrar, pois ele pode voltar." Quando perguntaram o que era aquilo, mas Sr. Getúlio naquele momento acabou se pronunciando por mais uma vez. E todos ouviram ele falar lentamente. Aquilo era um lobisomem. Todos entraram e esperaram amanhecer, pois não se arriscariam ir embora, pois estavam com medo de encontrar pelo caminho o lobisomem. As horas foram se passando, e somente depois do primeiro raio de sol adentrar pela janela, todos que estavam dentro daquela casa começaram a ir para suas casas. No outro dia não houve jogos entre os amigos. Eles nem mesmo se encontraram. Esperaram a chegada da segunda-feira para encontrar Renato e conversarem. Mas isso não aconteceu. O Sr. Getúlio foi até o gerente de linha onde ele e Renato trabalhavam. Perguntou se Renato estava no setor. O gerente então disse que poucos minutos antes deles chegarem na empresa, Renato havia passado por lá e também havia pedido a demissão, pois iria sair da cidade e não retornaria mais. Sr. Getúlio então contou aos outros amigos o que aconteceu com Renato. E todos ali se sentiram mal pela partida do amigo. Nunca mais se reuniram para jogar até tarde da noite. Acreditem ou não, Sr. Getúlio estava na minha frente me contando este relato. E eu acabei vendo seus olhos lacrimejarem por algumas vezes. Em suas palavras, ele acabou confessando para mim se sentir responsável pelo acontecido. Ele também se encontrava muito arrependido por segurar o amigo. E por todo aquele acontecido, ele também jurou de pé junto que no momento em que o lobisomem os olhou parecendo que ia atacar, ele enxugou os olhos de Renato, que teria conseguido controlar a fera por alguns instantes, e correu em direção ao pasto, salvando os amigos da própria morte. Família. Coitado do Renato, né, família? Infelizmente, ele não queria isso. Pelo que dá para entender no relato aqui, eu acho que ele era um puro sangue para conseguir controlar a criatura, né? Se ele fosse um pactuado, neste caso, esse
no caso, o senhor Getúlio aí, né? E o resto dos amigos não teriam essa chance. Ei, lugar mal assombrado. Então, eles não teriam essa chance, amigos. Porque o lobisomem pactuado, ele não tem essa concepção, ele não tem a sanidade, ele também não tem o controle do próprio corpo. Por isso eu acredito que esse amigo do Getúlio, né, o Renato, era um puro sangue, conseguiu controlar a criatura por um pequeno instante, né, e se evadiu do local, né. Boa noite a todos. Me chamo Antônio Marcos. Gostaria de estar dividindo com vocês a experiência mais assustadora que já ouvi. Todo este ocorrido foi vivenciado por minha avó, Senhora Maria Teresa Ramos, durante o ano de 1920. Minha avó morava em uma fazenda onde por muito tempo era cultivado café. Tanto ela como meu avô trabalhavam juntos nestas terras. Eles preparavam a terra junto com muitos trabalhadores, e somente depois de tudo estar pronto, os grãos de café eram plantados. Então somente depois de muito tempo eles faziam a colheita, junto com os moradores da região que eram contratados. Quando chegava a época da colheita, os empregados que tinham moradia na fazenda não davam conta sozinho do serviço. Com isso vinha gente de longe para trabalhar. O dono da fazenda alojava todos em um enorme celeiro. Como minha avó sempre dizia, manda quem pode e obedece quem precisa. O lugar era precário. Muitos faziam as suas camas de feno, que era usado para alimentar algumas cabeças de gado. As poucas camas que existiam eram deixadas para as mulheres, pessoas de idade e até mesmo crianças que acompanhavam seus pais naquela jornada. Como minha avó já era uma das pessoas mais velhas a trabalhar há mais tempo naquelas terras e já tinha ganhado a confiança do patrão, ela acabou ficando encarregada de alguns afazeres. Pela manhã era ela que fazia o café da manhã, o almoço e a janta para os trabalhadores. Estivesse sol ou estivesse chuva, minha avó nunca falhava com o seu compromisso. Mas então, quando foi uma noite de lua cheia, minha avó estava em uma cozinha feita fora da sua casa. As paredes daquele lugar eram feitos de bambu e barro, e ela já vinha preparando um café para meu avô, pois ele gostava de se assentar para fora da casa e sentir o cheiro do campo tomando seu café. Esta cozinha ficava a uns 5 metros da sua casa. Nas paredes existiam muitos buracos que possibilitavam ver a mata ao redor. As horas já vinham se passando e se aproximavam das 11 horas da noite. Meu avô ainda não havia chegado. Minha avó acabou ficando bastante preocupada, pois bem ao longe era possível ouvir o tropé de muitos cachorros, e a sua impressão a alertava que eles vinham acompanhando algo que se aproximava cada vez mais. Então, depois de algum tempo já ter se passado e meu avô ainda não ter chegado, minha avó acabou ouvindo alguns barulhos estranhos ao redor da cozinha. Em suas palavras, ela fala que o que caminhava ao redor da casa tinha uma respiração pesada e parecia se engasgar em sua própria saliva. Também era possível ouvir o som de passos pesados ao redor. Foi então que ela, acreditando que meu avô ou algum trabalhador poderia estar andando próximo, acabou indo olhar por um dos muitos buracos que existiam nas paredes da cozinha. Naquele momento ela só via um vulto negro, do tamanho de um homem, andando a poucos metros da casa. A única luz que iluminava todo aquele lugar era a luz da lua, mas bastou que aquilo viesse a começar a caminhar em direção à casa velha
para que minha avó percebesse que o que estava espreitando do lado de fora não era deste mundo. Ela ficou muito assustada com o que acabou vendo. Mais do que ligeiro, ela correu em direção à porta que se encontrava entreaberta. Então ela a fechou. Lentamente ela se aproximou do fogão a lenha, imaginando o que poderia ser aquele demônio. Em suas palavras, ela sempre nos falava que aquilo era uma criatura vinda diretamente do inferno. Um demônio com o corpo quase humano, mas que possuía a cabeça de cachorro. Ela dizia que aquilo era tão negro quanto a noite. A criatura acabou ouvindo o barulho da porta quando ela se fechou, e não demorou muito para que aquele ser começasse a arranhar a porta e as paredes ao redor querendo entrar. Foi então que minha avó acabou sentindo como se fosse um ar quente batendo em seu braço. Quando ela olhou para o buraco que se encontrava na parede em que ela se encontrava próxima, ela percebeu que a criatura havia colocado seu focinho em um dos buracos que havia na parede e estava tentando alcançar o seu braço. No mesmo instante, de imediato, ela olhou para o fogão em busca de água quente, mas o que tinha já havia sido usado para fazer o café. Foi então que ela percebeu que havia alguns pedaços de madeira que estavam em pura brasa viva. Então ela pegou uma destas madeiras e acertou a boca e o focinho do lobisomem, que no mesmo momento saiu rugindo pelos campos escuros. Minha avó correu para sua casa e contou todo o acontecimento para o meu avô. Depois de ouvir todo aquele acontecimento, meu avô acabou baixando a sua cabeça por um pequeno momento. Então ele a olhou novamente e respondeu para ela que tinha quase certeza que o que ela viu era um lobisomem e que possivelmente esta criatura poderia ser um dos novos trabalhadores contratados para a colheita de café. Durante toda aquela noite, minha avó permaneceu alerta. Ela passou a noite toda com o olhar e os ouvidos bem abertos. Então, durante o dia seguinte, tão logo o primeiro raio de sol adentrou pela janela, minha avó já estava com um café à mesa para todos. Mas faltava alguém. Depois que todos haviam tomado o café da manhã, todos foram para os campos cumprir com seus deveres. Minha avó, durante o dia, também fazia o trabalho que todos naquele lugar chamavam de bombeira. Ela enchia grandes porungos com água de poço e carregava com ela em meio aos trabalhadores. Desta forma, ela não deixava ninguém ficar com sede. No momento em que ela servia a água para um trabalhador, ela acabou notando outro que vinha ao seu encontro. Era um homem bastante estranho. Ele tinha o rosto coberto e era possível ver somente os seus olhos. Tão logo ele se aproximou dela, ele acabou pedindo água para minha avó. E tão logo minha avó o serviu, ele deu as costas para ela. No momento em que estava matando a sua sede, minha avó caminhou até a sua frente e acabou notando que aquele homem estava com o seu rosto completamente queimado. Seu nariz e sua boca se encontravam com grandes queimaduras. Tão logo ela percebeu aquela situação, ela entrou em pânico e também ficou com muito medo. A única certeza que ela tinha naquele momento era que aquele homem não poderia fazer nada contra ela, pois havia muitos trabalhadores próximo a eles. Então, depois de saciar a sua sede, aquele homem caminhou em direção ao celeiro. E quando o fim do expediente de trabalho chegou, o fiscal daquele lugar perguntou por onde aquele homem estava. Ninguém sabia responder. O fiscal decidiu ir até o celeiro e falou que se ele estivesse dormindo, ele ia ser mandado embora. Tão logo o fiscal chegou naquele lugar, ele percebeu que aquele homem havia sumido, e suas coisas também. Minha avó acredita que aquele homem era o famigerado lobisomem, e depois que foi descoberto, acabou indo embora, pois temia que os outros trabalhadores acabassem o prendendo e dando fim à sua vida.
Cordiais uivos a todos. Boa noite.